A paz de Jesus, o amor de Maria. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. O amor vencerá em nossas vidas, amém? Hoje nós vamos falar, exército, de uma situação muito difícil na igreja. Estarei colocando sempre um vídeo aqui, falando das coisas da igreja, tá bom? Nessa série que nós vamos começar agora, tudo sobre a igreja. E esse primeiro episódio que nós vamos conhecer vai ser sobre a comunhão na mão. E nós vamos falar de um assunto muito preocupante. Infelizmente, muitos estão caindo nesse assunto. Nesse mal do século, eu diria, né? Pior que ainda com uma depressão, que é a comunhão na mão. A sacrílega comunhão na mão. É isso que nós estaremos falando durante esse vídeo. Por respeito para com este sacramento, nada lhe toca, a não ser o que é consagrado. Ou seja, o sacerdote ele é consagrado, por isso que o sacerdote pode tocar na hóstia. Mas a gente pode tocar na mão, tocar na hóstia e pegar a hóstia com a mão? Lógico que não. Isso mesmo afirma o próprio santo, São Tomás de Aquino. Através dos séculos, de pais para filhos, foram nossos pais que nos ensinaram a fé e nos falaram do Santíssimo Sacramento. Pelo menos na época, onde ainda a igreja, era praticamente cheia de autoridade no coração das pessoas. Hoje ela continua tendo autoridade, mas infelizmente não mais sobre nosso coração. Eles disseram-nos que a Divina Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Os padres do Concílio de Trento definiram o Santíssimo Sacramento com precisão e cuidado. São Tomás de Aquino ensinou que por respeito para com este sacramento não se deve tocá-lo, mas somente ministrá-lo apenas o sacerdote compete. Em casa, os nossos pais, como católicos que eram, e também as irmãs que ensinavam nas escolas, disseram-nos que era um sacrilégio uma pessoa sem ser sacerdote tocar na sagrada hóstia. Através dos séculos, papas, bispos e sacerdotes disseram-nos a mesma coisa, não tanto por palavras, mas sobretudo por exemplo, especialmente através da celebração da antiga missa em latim, em que o mais profundo respeito pelo Santíssimo Sacramento, o autêntico corpo de Cristo estava em cada gesto do sacerdote. E assim por diante ele conta que os pais disseram, essas coisas com a ideia de transmitir uma tradição da igreja que infelizmente está sendo violada e esquecida pelos próprios membros da igreja hoje em dia. Venerável, mas sem fundamento, ensinaram-nos essas coisas através de palavras e exemplos, para nos mostrarem a fidelidade à fé católica e o respeito pelo Santíssimo Sacramento. Os nossos pais disseram-nos isto porque é verdade. Pelo contrário, a entrada em vigor da comunhão da mão e de leigos como ministro da Eucaristia mostra um desprezo arrogante por aquilo que nossos pais nos ensinaram. Há, de fato, grave perda dos fragmentos eucarísticos quando dados nas mãos de um fiel. Ninguém pode negar isso. E os fragmentos consagrados são esmagados por nossos pés. Por quê? Aqui a gente vai entrar num assunto um pouco mais delicado. Quando ele fala fragmentos, significa as partículas da hóstia, que quando alguém vai tocar na hóstia, fica na mão da pessoa. Infelizmente, isso tem acontecido hoje. Quando a pessoa vai lá na fila da comunhão e toma a hóstia, pega com as mãos, é perigoso dos fragmentos, das partículas caírem no chão. E se a causa disso acontece, meus irmãos, simplesmente o que acontece é que o sangue de Nosso Senhor, o corpo e a alma divindade, está em cada partícula presente na hóstia. E se uma dessas partículas cai no chão, são aqueles restinhos da hóstia, que fica sobrando, que no caso é o próprio corpo, sangue e alma divindade, mesmo assim de Jesus Cristo. Se eles caem no chão, as pessoas começam a pisar, porque é uma atrás da outra, na fila da comunhão. E justamente por isso que o sangue de Nosso Senhor é pisado, tá? Por isso que eles estão falando aqui que isso faz com que o corpo e o sangue de Cristo sejam pisados. E seja pisoteado, esmagados com nossos pés. Isso é horrível. Nosso Deus em nossas igrejas é pisoteado por nossos pés. Ninguém pode negar isso. Mas infelizmente, até as pessoas que sabem, fingem não saber disso. Então, se você está tomando Jesus nas mãos, pare com isso, por favor. Se ajoelhe perante a Cristo com muita reverência e amor e receba na hóstia na boca. Se o padre não quiser dar a você, pede perdão por ele, se levante da fila e faça a comunhão espiritual, que praticamente tem o mesmo efeito da comunhão
na Eucarística, mais diferentemente, porque você vai receber em alma Jesus Cristo. Amém? Então, por amor a Jesus Cristo, faça isso. Não tome a Eucaristia de pé, e nem muito menos na mão. Simplesmente faça com o amor de Jesus Cristo, faça por amor a Ele. Infelizmente, até os bispos estão permitindo que os fiéis tomem na mão, mas isso é uma mentira, isso está indo contra a vontade da Igreja de Cristo. Se alguém disser, e só porque o Papa disse que não pode tomar a comunhão na boca, você vai obedecer isso? O Papa, ele mais que ninguém, deve saber que isso é errado, e que não se pode fazer isso. Tanto que aqui eu vou dar um exemplo de vários papas que condenaram a comunhão na mão. Papa Sisto, no ano de 1015 a 125, ele disse, proibiu os fiéis até mesmo de tocar os recipientes sagrados, que é onde colocava as hóstias, somente o padre poderia colocar as mãos. A igreja tem condenado a comunhão nas mãos, porque nossa mão ela é impura. A única mãos que pode tocar a Sagrada Eucaristia é o do sacerdote, e já foi purificado para isso. É justamente por isso que o bispo passa um óleo na mão do sacerdote quando vai consagrá-lo o sacerdote. Justamente para tornar puros as suas mãos que vão tocar as Sagradas Eucaristias. Nossas mãos não foi pura, nem dos ministros da Eucaristia. Eles pensam que só porque são consagrados podem tocar as hóstias. Não podem tocar as hóstias nem distribuí-las aos fiéis. Quem deve fazer isso é o padre, ainda de uma maneira respeitosa e reverente. Aqui também tem outro papa que condena isso, Papa Santo Euxiquiano. Ele é um papa também. Proibiu... É um santo, Foi um santo. Proibiu os fiéis até de tomarem as santas hóstias em suas mãos. São Basílio Magno, que também foi doutor da igreja, o direito de receber a Sagrada Comunhão somente é permitido em tempo de perseguição, nas mãos. E assim por diante. São Basílio considerava a comunhão na mão tão irregular que não hesitava em considerá-la um pecado grave, porque quem faz isso comete pecado por sacrilégio. Infelizmente, é uma pessoa que comete o sacrilégio contra Cristo. E por fim, a profanação, porque tomas em pecado e ainda assim uma forma de respeito e de amor para com Jesus na Eucaristia. O Concílio de Saragoça, em 308, decidiu punir com pena de excomunhão quem quer que ousasse a tocar a Sagrada Comunhão, ou pelo menos tomar nas suas mãos. Assim também o Papa São Leão I defendeu também, a defesa da Sagrada Eucaristia deve ser na língua e não nas mãos. O Sínodo também, que aconteceu em 650, também condenou a comunhão nas mãos como abuso que ocorreria durante essa prática. E assim por diante, Tem muitos aqui concílios que não permitiu, E assim por diante. Até João Paulo II, disse que tocar as espécies sagradas é um privilégio somente dos ordenados, ou seja, dos sacerdotes, daqueles que foram ordenados, tá bom? E assim por diante. Agora nós vamos fazer uma oração de reparação para reparar esse sacrilégio que é cometido em nossas igrejas, que é chamado de apostasia, abandono da fé completa. O próprio Cristo, já disse pra gente nas suas profecias, lá, acho que está escrito em São Lucas, não me lembro direito o livro lá da Sagrada Escritura, estava escrito quando Jesus fala, que quando ele voltar, por acaso acharei fé na terra, que todos abandonariam a fé, e causaria um certo espanto, mas uma apostasia, na igreja, assim por diante. E é isso que já está acontecendo, já estamos no início dela, infelizmente, O padre não se importando, entregando nas mãos dos fiéis, e quando é o padre, aos ministros da Eucaristia, e assim por diante. Façamos uma oração chamada Seta de Ouro. Essa oração foi revelada, a uma santa, e essa oração ela concede como uma flecha para alívio do coração de Jesus. Ela é como uma flecha que, ao penetrar no coração de Jesus, pode aliviá-lo dos cansaços, das tristezas, das feridas com que as pessoas profanam e torna a Eucaristia sacrílega, profana seu Sagrado Coração.
e por tantos atentados também que é cometido na nossa igreja, né? Hóstias que são levadas embora para cultos satânicos e assim por diante. Vamos rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santíssimo, Sacratíssimo, adorável, incompreensível, inefável nome de Deus seja sempre santificado, amado, adorado, glorificado no céu, na terra, em todo o universo, por todas as criaturas de Deus, pelo Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Meu docíssimo Jesus, se pudesse lavar com minhas próprias lágrimas, e até com meu sangue, as almas infelizes, em que o vosso amor é tão ultrajado no Santíssimo Sacramento, almas que te recebem ser ter mesmo respeito e amor e devoção, almas que recebem o Senhor na mão e em pecado mortal, se pudesse fazer com que todos os homens abracem em vosso amor, mas se isto não me é concedido, desejo ao menos, Senhor, proponho visitar-vos muitas vezes, receber-vos em meu coração, espiritualmente, se não puder, sacramentalmente, para vos adorar, como de presente faço, em reparação dos desprezos que recebeis dos homens nesse diviníssimo mistério. Ó Pai eterno, acolhei esta fraca homenagem que hoje vos rende o mais miserável dos homens que sou eu, em reparação das injúrias feitas ao vosso divino Filho no Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Acolhei unido com a honra infinita que Jesus Cristo deu sobre a cruz, e vós, ainda todos os dias no Santíssimo Sacramento, e vós, minha Mãe, obtende minha santa perseverança para nunca desistir. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado no Santíssimo Sacramento do altar. Viva Cristo Rei! Salve o Sagrado Coração de Jesus Cristo, que nos concede a salvação eterna. Amém? Então lembramos, meus irmãos, que a gente nunca deve tomar a Eucaristia nas mãos. Simplesmente, guerreiros, vamos unir o nosso exército para defender a Santa Igreja. Nosso exército se levantou com esse objetivo: defender a fé, a Santa Igreja, o coração sagrado de Jesus e Maria, principalmente ao lado de São José e todos os santos e anjos do céu, lutar contra as forças das trevas e guerrear contra os poderes do inferno. Amém? Vamos fechar as portas do inferno para mais almas ser salvas. Deus abençoe sua vida. Que o amor de Cristo em seu coração seja eterno agora e para sempre. Dê seu brado de guerra, o amor vencerá. O Sagrado Coração de Jesus triunfará. Deus abençoe. A paz.